Pessoal, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, agradecer a presença de todos, né, de todas. Estamos aí quase fechando o mês de agosto, o Agosto Lilás, e a FECAM, como todo ano, a gente programa alguma atividade intersetorial aqui entre as áreas da assistência, saúde, educação, e com as nossas grandes parceiras aqui, né, a coordenadoria das delegacias especializadas, a doutora Patrícia e a doutora Anne, também da Defensoria Pública. Nós estamos aqui com a presença da prefeita de Lages, a prefeita Carmen Zanotto, que está representando o nosso conselho político, né, os prefeitos e prefeitas aqui do estado, com colegas gestores da área da assistência, da saúde, da educação, também servidores municipais, e queremos, então, informá-los que a gente vai deixar depois essa atividade salva no canal do YouTube da FECAM, para que a gente possa replicar. Então, nesse primeiro momento, eu vou passar para a prefeita Carmen, fazer as boas-vindas aqui à atividade, e na sequência a gente já passa, então, para a doutora Patrícia e a doutora Ana. Seja muito bem-vinda, prefeita. Um pouquinho. Boa tarde, Janice, você que é a nossa assessora técnica desta pauta tão importante, em especial neste mês de agosto lilás. Eu quero saudar nossas duas convidadas, a doutora Patrícia, agradecer a doutora Patrícia, que já esteve conosco em Lages, de forma presencial, nesta pauta do Agosto Lilás, ela que é responsável pelas nossas DPCAMs no estado de Santa Catarina e participou do processo de elaboração do Plano Estadual de Proteção às Mulheres em Santa Catarina, que poderá falar um pouquinho mais para nós, que eu acho que é importante o conjunto de prefeitas, vice-prefeitas e as nossas gestoras da ciência social e diretoras ou secretárias, que nós devemos ter aí também a secretária Suzana, que é a secretária municipal de política para as mulheres. E a doutora Anne, que é defensora pública, parabenizar todas as ações que foram realizadas no conjunto dos municípios, porque sim, nós precisamos cada vez mais combater a violência contra nossas meninas e nossas mulheres, e eu acredito que isso só acontece quando todos os órgãos têm o mesmo propósito. Eu tive a oportunidade ontem, junto com a nossa Secretaria de Estado de Assistência Social, na pessoa da nossa ex-prefeita Milena, estar participando, representando o nosso presidente Topázio, prefeito da capital, que preside a nossa FECAM, na reunião estadual da Conferência Estadual dos Direitos da Mulher, a etapa que antecede a Conferência Nacional. E, com certeza, talvez desse coletivo de mulheres que estão aqui, nós não tenhamos todas a mesma linha ideológica, temos partidos diferentes no nosso estado de Santa Catarina, mas tem uma coisa que precisa cada vez mais nos unir, que é a pauta de defesa das nossas mulheres, em todas as áreas, na redução da violência, em todos os tipos de violência, na ocupação dos espaços e todos os espaços de poder, e praticar aquela palavrinha que muitas vezes a gente deixa de lado, que é a sororidade. Nós precisamos cada vez mais fortalecer cada mulher que esteja no espaço em que ela se sentir confortável, no espaço que ela deseja, quer seja na segurança pública, quer seja na assistência, na saúde, na gestão, nos espaços legislativos, municipais, estaduais, nacional, na gestão, porque nós somos, sim, mais que 50% da representação feminina, né? Somos mais que 50% do eleitorado, mais que 50% do conjunto, e somos nós, mulheres, ainda que temos um papel muito grande com relação ao cuidar, né, dos nossos familiares. Ainda é a mulher que exerce esse papel de cuidar de sogro, de sogra, de marido, de filho, e a gente precisa cada vez mais estar fortalecida. E eu acredito, sim, essa pauta é uma pauta que se discute há muitos anos, tivemos avanços, precisamos reconhecer os avanços que nós tivemos, mas que nós temos uma caminhada gigante ainda
inclusive na defesa de vencimentos iguais nas mesmas funções entre homens e mulheres. Então, que esse agosto lilás sirva para nos despertar cada vez mais, mas para lembrarmos que nós também precisamos do coletivo masculino para o enfrentamento de algumas das nossas pautas. A gente não pode excluí-lo. E eu dizia ontem, na Conferência Estadual dos Direitos das Mulheres, que eu ainda acredito que pelo menos uma diretoria, cada Secretaria de Assistência Social deverá ter que trate deste tema, que é o tema da mulher. Porque a assistência social é uma pasta tão sobrecarregada como a pasta da saúde. E muitas vezes as ações de prevenção, elas passam longe do nosso dia a dia, mas não porque as equipes não são interessadas, não se preocupam com a pauta. É porque as emergências e as questões pontuais que acabam acontecendo tomam conta da agenda. Então, a gente poder ter dentro das nossas pastas, Janice, nós temos aqui em Lages, e eu quero aqui, registrei ontem, o nome da dona Marlina Cif, que foi nossa primeira secretária da Mulher em Lages. Eu era da Procuradoria da Mulher na Câmara Federal, oposição ao governo municipal, e Lages acolheu a nossa demanda, porque naquele momento, pelo Instituto Sangari, nós éramos a 17ª cidade mais violenta das 100 cidades com mais de 26 mil mulheres. E dentro do mapa de Santa Catarina, né, e desse mapa nacional, 4 cidades catarinenses. Essa realidade já mudou? Já mudou. Mas a gente tem que continuar lutando para que nenhuma mulher sofra nenhum tipo de violência. Então, parabenizar, agradecer a Janice, agradecer a cada gestora municipal, a cada trabalhadora que traz na sua pauta esta questão do combate à violência contra a mulher em todos os espaços, quer seja na educação, no comércio, enfim, na política, né? E, em especial, sofrer qualquer tipo de violência das pessoas que a gente mais amou ou que a gente ama. Então, que a gente consiga olhar nos olhos das nossas meninas e das nossas colegas de trabalho para ver se ali não tem uma mulher que está pedindo socorro e a gente não está vendo porque a gente está assoberbado de papéis e de problemas dos outros e deixa aquela pessoa que está mais pertinho da gente sem ser acolhida. Então, agradecer muito mesmo a doutora Patrícia, a doutora Anne. Então, eu passo conforme a organização, Janice, eu não sei quem vai falar primeiro, aí eu estou daqui acompanhando junto com esse coletivo maravilhoso de mulheres, que já estamos com 29 mulheres e homens acompanhando, tomara que a gente tenha aqui alguns homens nos acompanhando para ouvir essas brilhantes mulheres aí que estão na linha de frente, junto com tantas outras, para que a gente possa reduzir cada vez mais aquilo que é possível, porque a gente pode reduzir o feminicídio em Santa Catarina e a gente pode reduzir as violências. Quem sabe um dia nossas meninas possam dizer, as mulheres que nos antecederam acabaram com violência de gênero no nosso estado. Já pensaram que sonho? Mas quando a gente sonha juntas, é possível, sabe? Eu acredito muito que é possível a gente mudar essa realidade. Beijo grande, vou ficar aqui acompanhando 2 reuniões. Então, nós passamos, acho que de imediato, a doutora Patrícia, né, e na sequência a doutora Anne. Então, a ideia é que elas possam nos trazer, como essa atividade ela foi pensada para os municípios, um pouco das informações que elas têm, né, nos temas que elas vêm trabalhando, e que podem nos ajudar lá no âmbito do município a melhorar esse atendimento, né, o atendimento às mulheres, a questão do agosto lilás e o ano inteiro, né, com algumas atividades. Então, doutora Patrícia, fica à vontade, a gente só vai cuidar um pouquinho do tempo, uns 15 minutinhos, e depois doutora Anne, e na sequência a gente vai abrir para os municípios poderem compartilhar as experiências do que vocês fizeram durante o mês de agosto, lá nos municípios de vocês. Então, doutora Patrícia. Bom, quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, tanto as minhas companheiras, né, companheira aqui da mesa presente. Quero agradecer, Janice, prefeita Carmen, pelo convite, pela confiança de me trazer aqui, né, para falar nesse dia de hoje. A gente, quando fala de violência contra a mulher, a gente fala da violência de gênero,
E eu queria começar essa fala de hoje, porque as pessoas têm muito medo de falar da violência de gênero. E eu tenho tido a possibilidade de participar da construção de alguns documentos nacionais. Um desses documentos foram as normas técnicas das delegacias das mulheres, as DEANs, né? Eu fui uma das 4 delegadas do país que construiu a norma técnica das DEANs, junto com a delegada da Bahia, do Mato Grosso e do Rio de Janeiro. E eu, junto com a delegada do Rio Grande do Sul, nós escrevemos a portaria do ministro Lewandowski das armas lilás para as polícias civis do país inteiro, e essa portaria fala também do Poder Judiciário, fala da possibilidade para as defensorias públicas, mas a nossa construção foi na Polícia Civil. E lá, quando saiu a norma técnica para investigar os crimes de feminicídio e as perícias, a gente já busca, né, trazer a explicação do que é a questão de gênero. E as pessoas trazem uma discussão política partidária que não tem nada a ver. Quando eu falo de gênero, eu não vou ensinar as minhas filhas a serem lésbicas, ou meu filho a ser gay ou homossexual. Não. O termo gênero, ele se refere apenas às diferenças históricas entre homens e mulheres, que fez com que a mulher não pudesse votar, que fez com que a mulher ganhasse menos, que fez com que a mulher não pudesse ascender a cargos de poder, e essas diferenças históricas entre homens e mulheres, a espaços de poder, a melhores condições de emprego, a melhores condições de renda, permitiram com que a mulher sofresse violência por serem mulheres. Então, quando a gente fala de violência de gênero, a gente está falando que a mulher, historicamente, foi colocado num papel inferior ao homem e hoje ainda se tolera violência contra a mulher. Que nas famílias ainda se vê a mulher como uma pessoa que pode ser agredida pelo marido porque é direito dele controlar a vida dessa mulher. E isso faz com que, no ano passado, 90% das mulheres que morreram em feminicídio não procuraram a justiça, não procuraram a polícia, não denunciaram esses agressores. Mesmo que esses homens, muitos deles, em torno de 40%, e não quero chutar o restante percentual, já tivessem boletins de ocorrência contra essas mulheres. Então, quando a gente fala de gênero e a gente ensina os policiais a investigar o feminicídio com o olhar de gênero, é para ver os marcadores de que aquela mulher morreu, ou porque ela estava numa relação de violência doméstica familiar, ou porque ela era mulher. E esse crime precisa a vida toda. Então, a gente precisa olhar para a violência doméstica familiar como um problema de todos nós. E que aquela mulher está sofrendo numa relação violenta porque ela é mulher. E que a gente tem que ensinar para nossas filhas que se ela casou, ou se ela vive junto, ou se ela namora com uma pessoa que é agressiva, ela tem que romper essa relação o mais rápido possível. E que ela não vai consertar aquela pessoa que é agressiva por natureza. A gente tem que dar um basta nessa situação de violência. Então, quando a gente vai falar de gênero, a gente precisa vencer essa situação que foi criada de uma maneira de falta de informação. Então, a gente não vai estar falando de orientação de gênero, da preferência por gostar de pessoas do mesmo sexo. É só isso. Então, isso a gente precisa esclarecer. Eu fico muito feliz quando a gente fala do Plano Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, porque Santa Catarina, eu ouso dizer que tem o plano melhor do país. Porque ele vem com base na lei federal, e essa lei é de 2024, eu vou consultar aqui o meu acesso, tá? É a lei número 14.899, de 14 de julho de 2024. Essa lei, ela determina que estados e municípios devam fazer os seus planos de enfrentamento. Então, o governo do estado, o governador Jorginho Melo, lançou em 2 de julho, o decreto número 1042, de 2 de julho de 2025. O lançamento oficial foi no dia 14 de julho, e a prefeita Carmen Zanotto, ela foi muito precisa na fala dela. E eu estava lá e eu pude assistir, eu disse assim, a senhora foi perfeita na sua fala, quando disse que os municípios vão aderir, porque esse plano, ele se executa nos municípios. Então, nós precisamos que os municípios, eles possam aderir a esse plano e replicar. Então, alguns municípios já me procuraram, eu já fiz visita presencial, a gente já conversou com a possibilidade de ter leis municipais e trabalhar essa política pública, porque enfrentamento à violência não é só o trabalho da Polícia Civil,
da Polícia Militar, do Poder Judiciário, Ministério Público, da Defensoria Pública e da OAB. Isso é um problema muito mais amplo. A violência, ela transpassa por vários setores. E a Lei Maria da Penha, ela tem um caráter transversal, ela procura muito mais esse caráter transversal e menos policialismo. E a gente fala da Lei Maria da Penha muito mais no caráter policialismo. E a mulher chega à porta da delegacia e diz assim: delegada, ele é um bom marido, ele é um bom pai. O que eu não quero é que ele use droga ou beba. Só que ele se droga e ele bebe. E aí essa violência permanece. A mulher, ela fica circundando a delegacia e ela anda orbitando no nosso entorno, porque ali a gente trabalha com a consequência e não com a causa. Então, quando a gente fala em plano estadual de combate à violência, e que seria importante os municípios terem os seus planos, e qual é a defesa que a gente faz, por que trabalhar ele? Para que a política pública permaneça. Entra a gestão, sai gestão, a política pública está estabelecida, a rede, o que cada um faz dentro dessa rede, ela vem definida através de uma legislação municipal, e as pessoas daí têm claramente quais são os seus papéis. Hoje, o que a gente sente, depois a doutora Anne vai falar, né, em seguida, a gente sabe que tem muitas boas ações, algumas que se sobrepõem, algumas que se chocam, mas que cada um trabalha em suas pequenas ilhas. E aí a gente vê serviços iguais em locais diferentes, e a mulher sem saber para onde ir. A mulher não sabe para onde ir, ela vai na delegacia, ela conta uma história, ela vai no serviço social, quando tem, ela conta outra história, aí ela vem, né, conta outra história na defensoria, no Ministério Público, e as histórias se repetem, e a mulher, ela não consegue sair dessa situação. E muitas das vezes a gente chega com essa vítima e ela pergunta assim: delegada, a hora que ele sair, né, da prisão, o que eu faço? E para onde eu vou? Então a gente precisa ter essa consciência. E a gente sabe, né, Janice, a gente sabe, prefeita Carmen, que 75% dos municípios é com uma população pequena. Se eu não me engano, são com menos de 10 mil habitantes. 70%. E como é que é a renda desses municípios? Então, é importante que os municípios saibam que se tiver um plano desse escrito, se tiver um plano desse definido, dá para pensar em construir projetos e buscar verbas. Porque daí se tem aonde aplicar essas verbas e como executar essas verbas. O governo federal, ele tem fontes de recurso para verbas públicas, mas para isso os planos precisam estar escritos. Né? Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, ela escreve projetos para buscar verbas. Eu tenho visitado os municípios onde vão ser instaladas 41 salas de lares, do projeto de repasses do Fundafom, que é uma verba federal, que exige uma contrapartida menor, às vezes do Estado, do município, mas você tem uma política pública clara. Então, quando a gente fala no combate e enfrentamento à violência, a Polícia Civil continua fazendo o trabalho dela, sim, mas a gente quer chamar esses órgãos de rede para que juntos a gente possa trabalhar. E quando a gente fala que a gente quer trabalhar em conjunto, é justamente isso. Poder trabalhar com 70% ou 75% dos municípios pequenos e os municípios grandes, para que a gente possa organizar essa rede, mas que a rede saiba onde está. Que a gente saiba quem são os gestores, que a gente tenha uma legislação que diga, olha, aqui começa o trabalho da assistência, aqui nós temos uma universidade que pode construir um trabalho dessa forma, aqui entra... Eu estava em Jaraguá do Sul, eu citei uma coisa, que as igrejas também são importantes, porque no país, e principalmente no nosso estado, eu não falo da religião A ou da religião B, eu falo das igrejas como um todo, elas têm um papel fundamental quando enfrentam o problema da violência, não submetendo a mulher a tentar consertar esse lar, eu não digo isso, mas tratando a causa da violência e amparando essa família e essa mulher. Então, quando a gente fala nessa proposta de ter um plano de enfrentamento, de ter maneiras de combater, é trabalhar todas as particularidades da violência
e todas as frentes de enfrentamento, olhando a rede de cada município. Eu sei que a rede de Iraceminha, que é um município pequeno, vai ser diferente da de Princesa vai ser diferente da de Florianópolis. A de Blumenau vai ser diferente da de Descanso. Eu estou citando os municípios do Oeste, que eu vim há pouco tempo do Oeste, porque são municípios com arrecadação menor. Lages é o exemplo do Estado. Lages tem uma secretaria do município, Secretaria da Mulher. O Estado não tem uma Secretaria da Mulher. O Estado deveria ter alguma Secretaria da Mulher implementando secretarias municipais. Mas a gente não tem. Então, a gente tem, por meio desse decreto, trabalhar dessa forma. Não sei se eu extrapolei meu tempo, mas era isso que eu queria passar. Muito bem. Então, acho que na sequência já passamos a doutora Anne, e depois a gente vai abrir também para as colegas poderem fazer considerações a partir das falas, enfim. Janice, falar depois da fala da Patrícia, para mim facilita muito o trabalho, porque eu acho que ela já colocou as cartas na mesa, já fez as definições aqui sobre a própria questão de gênero, sobre a importância da adaptação em rede, da Lei Maria da Penha não ser só policialesca, ou não ser só depois que a violência aconteceu, né, que é uma política pública também de prevenção, enfim. Então, eu acho que após a fala aqui da delegada, que eu considero minha amiga também, que a gente está sempre juntas, eu me sinto muito mais à vontade para começar também, para falar também. Então, agradeço o convite, né, da Janice, da Marinês também, né, nossa parceira de uma série de iniciativas, né, Marinês. Cumprimento também a prefeita Carmen Zanotto e todas as outras profissionais, né, gestoras, enfim, né, que estão aqui hoje, gestoras e gestores, né. Para mim é um prazer estar aqui. Bom, eu sou defensora pública, como já foi dito, né, mas há alguns anos trabalho à frente do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, da Defensoria Pública, e também, né, junto ao Observatório da Violência contra a Mulher, que é o OVM, né, a delegada Patrícia também, né, representa a Polícia Civil aí no nosso comitê gestor, né, que é a sistematização de dados a respeito da violência contra a mulher no nosso Estado, a partir dos dados da segurança pública, dos dados do Tribunal de Justiça também, e a partir, né, do portal ali do OVM, a gente consegue ter acesso a algumas informações sobre os registros de ocorrência policial de violência contra a mulher no nosso Estado, em todos os municípios, né, em todas as mesorregiões, enfim. E, às vezes, quando a gente se depara com esses dados, assim, muito assustadores, quando vê, né, nossa, muitos registros de ameaça, muitos registros de lesão corporal, os feminicídios, enfim, às vezes até nos municípios ou no âmbito do Estado, né, a gente pensa, meu Deus, mas o que não está dando certo, né, o que a gente precisa, que projeto que a gente tem que inventar, o que a gente precisa fazer, quase como se a gente tivesse que reinventar a roda para resolver um problema, quase a Lei Maria da Penha não está funcionando, tem 19 anos e não está sendo efetivo. E a gente esquece que, na verdade, a Lei Maria da Penha institui ali diretrizes de políticas públicas que não necessariamente foram aplicadas da forma como deveriam, né? O que a gente vê e o que a gente convida também os municípios, o Estado, sempre a fazer, é realmente sentar com essa rede do município e verificar o que dessa grande política pública que a Lei Maria da Penha institui, o que está sendo efetivado e o que não está, né? O que tem orçamento, o que não está, o que tem em termos de planejamento, né, de operacionalização dessa política no município. Porque a lei, ela trabalha, né, e hoje a Lei Maria da Penha, em termos de violência doméstica e familiar, ela é a nossa maior referência, né, a partir da qual são feitos, né, os planos, as outras políticas setoriais, enfim, mas ela traz as diretrizes, né, a partir da qual a gente constrói as outras legislações e os protocolos de atuação nos municípios, né. E ela atua, primeiro, né, ela reconhece, como bem colocou aqui a delegada Patrícia, ela reconhece a complexidade do fenômeno da violência doméstica e familiar. O fenômeno da violência doméstica e familiar, a gente não consegue reduzir a um mero crime que uma pessoa praticou contra a outra e que, bom, então a sanção penal vai resolver, enfim. Claro, a sanção penal é importante, a responsabilização criminal do autor é importante, mas a violência doméstica e familiar, ela é muito mais complexa, né? Eu sempre dou um exemplo, assim, né, de uma pessoa que, às vezes, bom, sai do trabalho à noite, está andando na rua, é assaltada, né? Alguém passa por ela, passa correndo, leva a bolsa, leva o celular, leva a carteira. Qual que é a primeira reação dessa vítima, né, desse crime patrimonial?
é buscar a polícia, buscar a responsabilização criminal desse autor, identificar ali, olha, ele era assim, ele era alto, ele era branco, ele passou correndo, ele estava com qual roupa, enfim, quer que seus bens sejam recuperados e essa pessoa seja punida na forma da lei. E outra coisa muito diferente, uma situação muito diferente, é a situação, muitas vezes, de uma avó, né, que criou um neto, às vezes dentro de casa, viu o neto crescer dentro da sua casa, e que o neto ali começa a se envolver com droga, enfim, começa ali a pressionar a avó que precisa de dinheiro para comprar droga, né? E algum dia que a avó diz não, ele xinga essa avó, ele agride essa avó. No primeiro episódio de violência, essa avó não vai buscar necessariamente a delegacia e vai falar, meu neto é assim, 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 eu quero que ele seja pego, eu quero que ele seja preso, eu quero que ele responda. Não, isso aí, a primeira reação dela vai pensar, não, vai passar, nós vamos resolver, uma questão, né, a questão da dependência química, ele precisa de tratamento, mas é o meu neto, eu vou aguentar, eu vou superar a minha família, isso vai melhorar. Até ela pensar nessa etapa de buscar a segurança pública ou a justiça, às vezes aquilo ali já está na gota d'água, às vezes até, né, algum ato muito mais grave já aconteceu. E isso é assim, a violência doméstica, ela é quase como uma tortura, porque ela vai, né, ela é um contínuo do tempo, ela começa, né, mais sutil, vai ficando cada vez mais grave, ela vai e volta, né, não é só uma relação violenta, todo dia é violência, às vezes sofreu um ato de violência, e depois passou 2, 3 meses de uma relação harmônica, ok, tudo bem, tudo voltou ao normal, né? E depois volta uma violência mais grave. Então, a gente tem que entender essa dinâmica, né, desse ciclo, dessa espiral de violência que faz com que muitas mulheres não busquem ajuda de ninguém, né, nem da família, nem acham que é a dinâmica normal da família, ou às vezes buscam ajuda e depois voltam atrás, né, que a gente tem muito isso, às vezes quem atua, né, com violência doméstica, lá na defensoria também, não gosto de atender vítima de violência doméstica, porque ela vem, depois ela volta atrás, ela diz que não quer mais. E é justamente isso que caracteriza esse ciclo, né? É assim, a violência doméstica é assim, né? Então, diante disso, reconhecendo essa complexidade, a lei Maria da Penha, ela coloca esses 3 eixos, né, de enfrentamento. E o primeiro eixo, talvez o mais importante, é a prevenção. E nisso os municípios, assim, todos os eixos dos municípios têm papel, né, os serviços municipais, né, têm um papel super importante. Mas no eixo da prevenção, a gente tem trabalhado, né, Marinês? A gente fez até uma atividade lá em Lages, né, mesmo em março, junto, né, com a educação, né, as secretarias de educação da região serrana, né, em março, porque as escolas hoje, não só pela lei Maria da Penha, mas pela lei de diretrizes e bases, que foi alterada, né, recentemente, as escolas têm a obrigação de incorporar nos seus currículos escolares, nos seus projetos político-pedagógicos, questões relacionadas ao enfrentamento à violência. E não é só, né, falar, olha, existe a lei Maria da Penha, esse é crime, vai ser preso. Desde todos os níveis de ensino, desconstruir esses estereótipos de gênero que a delegada Patrícia também colocou aqui, né, essa ideia da feminilidade submissa, subalterna, a mulher como posse, propriedade, o marido como provedor, o homem como... construir padrões de masculinidade e feminilidade menos violentos e menos submissos. Isso é papel da escola, está na lei, né? E isso tem que estar em todas as disciplinas de forma transversal, tem que estar no projeto político-pedagógico da escola, não é só a palestra lá no mês de março, que é super importante, mas não é suficiente, né? E a escola também tem que estar preparada para identificar sinais de violência dentro da escola, né? Isso foi bem interessante o evento que a gente fez em Lages, porque a gente trabalhou muito essa questão, né, da importância da escola ter psicólogo e assistente social na escola, como está previsto em lei, né? Está inserida na rede de garantias, ali no sistema de garantias, no sistema de garantias da infância e juventude, e também da escola ter essa capacitação continuada de toda a comunidade escolar para identificar situações de violência e saber o que fazer, né? Eu sempre conto a história de uma escola aqui de Florianópolis, né, uma escola municipal, que a gente fez uma palestra, e houve um relato de violência por parte de uma adolescente, e falou que a mãe sofria violência pelo padrasto na frente dela, um irmão pequeno, e a orientação que a professora deu foi, poxa, mas você pode ir sozinha na delegacia e registrar o boletim de ocorrência, por que você não vai? Quer dizer, então falou com uma menina de 13 anos para ela, sozinha, registrar o boletim de ocorrência, quer dizer, que papel que a escola teve de acolhimento naquele... Ela teve a confiança na professora, e a professora falou, o endereço da delegacia é tal. E a menina não iria sozinha, ela não ia registrar um BO contra o padrasto, contra a vontade da mãe, que a mãe não queria, a mãe não buscou ajuda, enfim.
né? Então, a escola ali lavou as mãos, querendo ou não, né? E isso não é papel da escola. A escola tem que saber o que lidar, e isso tem que estar por escrito, tem que ter um protocolo na escola, porque essa professora que ouviu esse relato, ela não pode falar, vou lidar com isso semana que vem, porque eu tenho que voltar para a aula. Não, essa professora vai ter que ficar ali, vai ter que ter alguém para substituí-la, porque ela vai ter que, não, eu vou te acompanhar, eu posso chamar o conselho tutelar, e essa pessoa é a pessoa de referência que vai ter que acompanhar essa criança, essa adolescente, nesse procedimento, né, de formalização dessa denúncia, enfim. Então, isso é uma coisa, é uma medida muito importante que os municípios devem adotar, essa questão da prevenção. Como é que a rede municipal de educação está lidando, está formada, está capacitada para lidar com essas questões de violência na escola. E, para além disso, né, como a delegada bem colocou, a rede de atendimento à mulher em situação de violência depois que a violência já aconteceu, né? O que se tem no município, né? Para isso a gente precisa sentar com a rede e entender o que existe no município, o que de fato está sendo oferecido para uma mulher que chega no CREAS e que fala, olha, estou aqui com as minhas crianças, eu saí de casa por conta da violência, não tenho para onde ir hoje, nos próximos dias, eu quero voltar para a casa da minha mãe em outro estado, o que o CREAS me oferece? Eu já ouvi de reunião com o CREAS, que eu fiz da região daqui da Grande Florianópolis, que não temos nada a oferecer a não ser acolhimento, a não ser ouvir, a não ser a oitiva, a não ser porque não temos orçamento para a passagem, para o benefício eventual da passagem, porque não temos casa-abrigo, porque não temos... E não tem nada, né? Não tem auxílio aluguel, demora 6 meses para vir o parecer dizendo que vai ter o auxílio. Então, a mulher é orientada a voltar para casa, né? Então, assim, eu acho que isso uma avaliação, um diagnóstico que cada município pode fazer. O que se tem hoje para uma mulher que chegasse no CREAS falando isso? Tem casa-abrigo? Se não tem casa-abrigo municipal, que normalmente não vai ter, mas será que tem uma regionalizada? Existe algum tipo de consórcio de municípios para ter uma casa-abrigo? Ou tem vaga em alguma casa-abrigo estadual? Casa-abrigo não é para a pessoa morar o resto da vida, é temporário, ali num período de desespero, que não tem para onde ir, enfim, né, para ter uma equipe técnica para acompanhar essa mulher. Essa mulher teria acesso a um benefício eventual para pagar a passagem rodoviária para ela ir para outro lugar que ela queira? O auxílio aluguel, como é que está sendo pago? Está regulamentado? Né? Como é que é esse acolhimento que é feito pelo CREAS, pelo CRAS, né, se for o caso? A saúde também, né, para fazer esse diagnóstico de como é que está a atuação do SUS, que muitas vezes é a porta de entrada de uma mulher que sofreu violência, né? A gente vê, no caso da violência sexual, por exemplo, a gente tem a lei do minuto seguinte, de 2013, que é uma lei super importante, né, que é a que fala que a mulher que sofreu violência sexual tem direito de ser atendida imediatamente por qualquer hospital do Sistema Único de Saúde, o atendimento, né, por equipe técnica multidisciplinar, que vai dar todo o tratamento, o acolhimento, o tratamento de lesões, prevenir infecção sexualmente transmissível, né, naquelas 72 horas é possível, prevenir uma gestação indesejada, que vem depois de uma violência sexual, dar essa orientação, facilitar o registro de ocorrência policial, né, para essa mulher obter a responsabilização criminal do agressor. Então, existe esse hospital de referência, existe, né, se essa mulher chega numa unidade básica de saúde, ela vai ser encaminhada para esse serviço, né, ou uma mulher que está em uma situação de interrupção legal de gestação, existe um protocolo para encaminhá-la para o hospital de referência, que existem, né, 4 hospitais de referência no nosso estado. Isso é muito importante que esse diagnóstico seja feito, né, então, no âmbito do SUS e no âmbito do SUS. E isso, claro, né, para a gente não falar, né, do que a gente sempre fala, né, que é a questão, evidentemente, da segurança pública, das delegacias, né, e também, né, e encerro aqui a minha fala, não sei mais ou menos como é que está o meu tempo, mas falando que essa rede de atendimento à mulher em situação de violência, sair de uma situação de violência doméstica e familiar é muito difícil, porque é aquilo que a gente falou, né, é uma situação muito complexa que envolve uma família muitas vezes constituída, anos de expectativa, de projetos, de patrimônio comum, filhos, amigos em comum, vergonha de ter que expor isso para toda a família. Então, é muita coisa envolvida que segura a mulher, né? Que faz com que, não, vai ser muito ruim denunciar, né? É muita coisa já segurando. Para a mulher sair dessa
essa imobilidade ou desse silêncio, a gente precisa ter certeza que vai existir uma rede apoiando, que ela vai ter onde ficar, que ela vai ficar protegida, que vai haver, né, uma investigação daquilo ali, né, que ela vai ter assistência jurídica, por exemplo, a pedir medida protetiva, entrar com ação de divórcio, de guarda, enfim, né, porque muitas vezes a gente estimula a denúncia e depois ela vai no CREAS e, poxa, mas não tem abrigo. Tá na lei que tem, mas aqui no nosso município a gente não tem, né, então, a senhora aguarda aí, né, o parecer do auxílio aluguel, que pode demorar 4 meses para vir, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, para ver se realmente essa rede vai ter como amparar essa mulher. E, nesse sentido, falo também da importância da assistência jurídica, né, a Lei Maria da Penha, os artigos 27 e 28, fala que é direito de qualquer mulher em situação de violência ter assistência jurídica gratuita por parte da Defensoria Pública, onde ela está instalada, ou por outro serviço de assistência jurídica, onde a Defensoria não está instalada. Hoje, em Santa Catarina, a Defensoria está instalada só em 26 comarcas, de 100 e tantas comarcas, né? Então, é um universo ainda muito pequeno, apesar de serem as maiores comarcas, né? Mas isso também é uma política que tem que ser levada em consideração. Essa mulher tem direito de ter uma assistência jurídica para ajuizamento de qualquer ação que ela precise para ajudar a romper o ciclo da violência, para acompanhar o pedido da medida protetiva, né, caso haja algum descobrimento, enfim, acompanhar o processo penal, orientá-la sobre o que está acontecendo, quais são os direitos dela. Então, esse assessoramento jurídico gratuito, a gente precisa garantir no âmbito dos municípios também, seja por meio de convênio com o núcleo da Defensoria Pública que existir, seja por outros convênios, como o OAB, enfim, né, mas para que essa mulher conheça os seus direitos. Às vezes, até só de saber os direitos dela, ela já consegue reorganizar a vida dela, né? Saber que ela pode sair de casa, que não vai perder os direitos, que não vai ser abandono do lar, que ela tem direito tem direito à matrícula prioritária dos dependentes de sair de casa, enfim, né, uma série de medidas de proteção que a gente tem previstas. Às vezes, só com essa orientação jurídica, ela já consegue, né, tomar esse passo. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar aqui, né, como pontos importantes para os municípios fazerem os seus diagnósticos, construírem os seus planos, né, de enfrentamento à violência contra a mulher, a partir, né, da análise de como eficazes têm sido as políticas para a mulher nos seus municípios. Obrigada, Janice, desculpa que eu excedi meu tempo. Então, pessoal, agora, né, a doutora Patrícia e a doutora Ana já contribuíram aqui conosco. A ideia, nós temos uma experiência, né, que a área da educação, junto com a parceria da Defensoria Pública, tem trabalhado, a gente tem algumas ações aqui da assistência social, né, o Ronan, na área da saúde também, aí tem pensado e articulado, né, para o próximo ano, algumas ações importantes. Então, acho que a gente passa a ouvir um relato de uns 2, 3 municípios que estão aqui conosco. Posso só explicar uma coisa que eu esqueci de falar? A partir do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência, os municípios que têm mais de 50 mil habitantes vão passar a contar com uma DPCAM, tá? Então, isso é uma novidade que o governador Jorginho Mello, junto com o delegado-geral Ulisses Gardel, está lançando. Os municípios com mais de 150 mil habitantes vão passar a ter 2 delegacias, uma de proteção à criança, adolescente e ao idoso, que é uma delegacia, e uma DEAM, que é uma delegacia especializada de atendimento à mulher, que nós vamos ter, que nós não tínhamos. E acima de 300 mil habitantes, que é Blumenau, Joinville e Florianópolis, são 3. Uma delegacia de apuração de ato infracional, que é os menores em conflito com a lei, uma delegacia de proteção à criança, adolescente e ao idoso vítima, e uma DEAM, que são as 3 delegacias. Os municípios que já têm as delegacias instaladas, com menos de 50 mil habitantes, permanecem com as DPCAMs, não vão fechar. O governador não fecha. Então, Santa Catarina, de 32 delegacias, vão aumentar mais 26. 32 com 26 dá 58 especializadas, acho que é isso, né? Então, é um avanço, bota Santa Catarina, acho que no ranking, como o primeiro estado do país em número de delegacias especializadas, à frente de Santa Catarina do Brasil. Isso. Então, a prefeita Karen pediu a fala, prefeita. Só para, a doutora Anne falou na questão da rede, né, de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. Nós temos no Estado, inclusive, a rede de atendimento às mulheres que precisam da assistência em função
de uma gestação desejada. Se houver interesse, a gente pode pedir para a nossa equipe da Secretaria de Estado da Saúde fazer uma apresentação. É um tema complexo, absolutamente complexo. A gente já viveu momentos em que um juiz diz uma coisa, outro juiz diz outra. A equipe absolutamente estressada, não quer mais trabalhar com a garantia dos direitos previstos em lei, em função da complexidade que esse tema traz mesmo, né? Que é a proteção da vida, que é a mulher que foi vítima de violência, mas a gente tem no Estado, reconhecida pelo Ministério da Saúde, a rede de atendimento das mulheres vítimas de violência nas estruturas de saúde, tá? Eu e a prefeita Carmen, enquanto secretária de saúde, a gente cumprindo a legislação, que é direito por lei da mulher de fazer a interrupção da gravidez quando é vítima de estupro, e aí vinha uma decisão judicial mandando manter a gravidez, daqui a pouco vinha uma outra decisão mandando interromper a gravidez, e aí tinha um familiar de um lado, familiar de outro, e até a igreja de outro, e a equipe assim ia para a delegacia, e nós duas fazendo a mediação mais sensata possível para preservar a equipe de saúde que passou por um estresse que não era necessário, né, prefeita? Assim, foi muito triste a gente ver o que aconteceu, porque nós tínhamos uma vulnerável grávida de um estupro. Sim. E que no final, né, foi muito triste tudo que aconteceu, que levou nós duas até um desgaste emocional, porque a gente sabia que era direito, que estava na lei, e que era um estupro. Então, as pessoas precisam ter consciência que a lei, às vezes, protege a vítima, que já foi vítima uma vez e vira duas, vira três, vira quatro, então é importante esse assunto. Inclusive, na época que a prefeita Carmen era secretária de Estado de Saúde, né, tanto eu quanto a delegada Patrícia, né, a gente fazia parte, né, do grupo de trabalho que era coordenado pelo Ministério Público, na época do Dr. Douglas, né, que é coordenador do Centro de Apoio de Saúde Pública, né, que de alguma forma acompanhou também a construção, né, desse protocolo, desse fluxograma que tem hoje, e depois que a Secretaria Estadual de Saúde organizou esse protocolo, esse fluxo de fato, né, essa organização desses serviços, eu acho que melhorou muito, até na Defensoria Pública, às vezes, esse tipo de demanda chegava também, e agora organizou muito, a gente vê que há uma melhora, né, no acesso a esse serviço, no encaminhamento, no tratamento fora do domicílio, enfim, os municípios com hospitais de referência, trouxe uma previsibilidade muito maior, então, assim, realmente um reconhecimento ao trabalho aí da Secretaria de Estado de Saúde, que eu acho que trouxe realmente um avanço muito grande, né, no que toca ao respeito a esse direito também. Porque tem uma situação, gente, que nós precisamos compreender. A gente não pode, a gente deve, é claro, acolher, não tenho que corrigir a minha fala aqui, mas deixa eu fazer diferente. O quanto mais rápido a gente acolher uma mulher vítima de violência e encaminhá-la para a delegacia, que seja no tempo mínimo, com horas, você já tem a comprovação em função do material, né? Se a gente preservar a roupa, se a gente preservar o corpo daquela mulher sem ter sido higienizado, né? Sem tomar banho, sem fazer os cuidados pessoais. Então, a atenção que as mulheres e todos nós precisamos ter, tanto nos serviços de saúde, quanto nos serviços de segurança, quanto da assistência, se recebe informação, a gente não demorar para acolher aquela mulher. Nós falhamos, gente, e eu digo assim, nós enquanto serviços de saúde, quando essa mulher já passou por nós e a gente não fez nada, e aí a gente pega ela no 6º, no 7º, no 8º mês de gestação. Sabe, é muito ruim. Quando a gente vai olhar os dados, a rede falhou. Então, nós precisamos, enquanto rede de assistência, melhorar muito isso. Que a gente consiga acolher essa mulher nas primeiras horas. O desfecho é outro, com certeza absoluta. Trabalhar para que não tenha nenhuma mulher vítima de violência, mas se aconteceu, que a gente tenha o menor prazo possível de acolhimento e de encaminhamento dessa mulher. Acho que é uma pauta difícil de se tratar, né? Tanto a doutora Anne quanto a doutora Patrícia falaram sobre isso, mas a gente precisa prestar atenção.
de não deixar, passou por um serviço de saúde, foi para o outro, foi para o outro, foi para o outro, foi para o outro. Quando você viu aquela mulher chega para você com 6 meses, 8 meses de gestação. A gente não tem mais o que fazer praticamente, porque muitas vezes não é só o bebê que está correndo um risco de vida, aquela mãe também, se o manejo não for bem feito. Então, é uma coisa bem complexa, tá? Só para deixar registrado para a gente, né, ter isso como dificuldade da nossa rede de atendimento. Prefeita, só complementando, nós construímos um fluxo na segurança pública. Se a violência recente, com tempo menor de 72 horas, é para levar direto ao hospital. Vai para o hospital, ela recebe a medicação no hospital, o hospital aciona a delegacia de polícia, e o policial civil tem que ir no hospital colher as informações. O médico legista tem que ir no hospital para examinar a mulher tira a roupa apenas uma vez, aonde ela já toma banho, já recebe o kit, já bota a roupa nova do kit. O médico legista recolhe a roupa no hospital. Se algum município tiver alguma dificuldade, ou com o policial civil, ou com o médico legista, pode me comunicar, que eu sou uma das pessoas que fez o fluxo, eu vou atuar para corrigir isso aí, tá? Então, tanto o policial civil como o médico legista vai no hospital, porque a mulher, para a gente evitar de estar com a mulher na viatura para lá e para cá, ela vai direto lá. E aí lá ela já começa a receber a medicação, porque quanto mais rápido, mais eficaz, e aí a gente vai para o hospital atender ela lá. Tá? A gente ouve ela com tempo depois, a gente pode fazer o BO não tem horário. O BO pode esperar, se for flagrante, nós temos 24 horas, mas a medicação de saúde é imediata. Perfeito, né? Isso já avança muito aí na não revitimização dessa mulher também, né? Da mulher e da família que também está envolvida. Pessoal, nós temos aqui o município de Canoinhas, a Karina, que gostaria de relatar um pouquinho da experiência, né? Do trabalho no município. Em função do nosso horário, a gente vai pedir que vocês tentam, no máximo, 2 minutos, trazer alguma experiência aí dos municípios de vocês, e depois a gente vai fazendo a interlocução aqui com a mesa, e no final também com as nossas experiências aqui institucionais. Karina? Oi, boa tarde. Eu sou Karina, gerente aqui da Proteção Especial da Média e Alta Complexidade, né? Falar rapidamente aqui um pouquinho, então, sobre as atividades que a gente desenvolveu agora no mês de agosto. Abordamos principalmente nos serviços de convivência, nos CRAS, né? Não só as mulheres, mas inclusive com as crianças e os adolescentes, justamente para valorizar a figura feminina, né? Na vida social e familiar. Fizemos campanhas, rodas de conversas, palestras, nos conselhos também, no interior, né? Hoje nós temos assistência rural interiorana. Foi feita uma fala com as mulheres nessas localidades, justamente assim pelo fato da dificuldade, muitas vezes, dessas regiões, dessas áreas, né, interioranas, acessarem os serviços. Então, hoje a gente está conseguindo levar o serviço da assistência social até esse público, né? E isso está dando um resultado bem gratificante, bem bacana mesmo, né, toda essa situação. Em relação aqui à média complexidade, enquanto CREAS, nós temos a Casa de Passagem, que já acolhemos mulheres vítimas de violência, né, mulheres, seus filhos também, dando suporte com alimentação, com transporte, até a pessoa conseguir se encaminhar, né, ela ter essa autonomia para voltar a uma vida social segura, ativa novamente. Enquanto isso, o CREAS foi dando suporte, foi dando o trabalho, auxiliando essas pessoas. E algumas, assim, preferiram, né, como foi falado ali sobre o benefício eventual, a gente fica no início com uma insegurança digamos assim, só dar a passagem, porque a gente não sabe como que vai ser a pessoa até chegar ao seu município de destino, né, que ela queria, desejava. Então, a gente faz todo um trabalho com a família, para onde ela estava querendo ir, para passar todo esse suporte, essa segurança, para que ela pudesse sair do nosso município com segurança e chegar com segurança até o seu destino, né. Então, é todo um trabalho que a gente desenvolve, não só com a vítima, né, mas buscando essa rede, digamos assim, de proteção, esse apoio à família,
porque muitas vezes a mulher ela não quer comentar com outras pessoas, com outros familiares, para não preocupar, para não, né, não quer envolver, mas só que às vezes a gente precisa, né, desse envolvimento, desse suporte, porque às vezes sozinha ela não consegue, né, até porque ela não vai estar o tempo todo ali sob o olhar do governo, dos serviços, né? Então, a gente vai conduzindo dessa maneira. E gostaria de aproveitar a oportunidade e falar que, né, como rapidinho aqui, agora no mês de setembro, teremos um evento aqui no município e eu consegui, né, através de uma parceria ali com o governo do estado, o ônibus Lilás. Então, no dia 12 de setembro, terá um evento aqui no município, onde a gente vai estar fazendo diversas ações, juntamente com o ônibus Lilás do governo do estado. Até, Karina, eu tive em Canoinhas, que é uma das salas, uma das delegacias que vai receber sala Lilás, e na ida do ônibus, que está indo pela Secretaria de Assistência, tem policiais civis que estão participando, tá? Então, eu também participo da organização da Polícia Civil com o ônibus Lilás. Ah, legal. Que joia. Agradecemos, Karina, e agora já vamos passar, então, para a Vera de Irineópolis, para relatar também a experiência. E os 3 municípios são da região da Ampla Norte, né? Quem sabe algum outro município de alguma outra região depois se candidata aqui também. Vera? Então, boa tarde a todos. Eu sou a Vera, secretária da Assistência Social aqui de Irineópolis. Irineópolis, como a Janice falou, é do Planalto Norte, né? Somos um município de pequeno porte, temos 10 mil habitantes. Então, no mês de agosto, para nós, é um mês bem importante, porque a gente realiza muitas ações, e sempre gostamos de fazer uma ação que seja bem impactante para a nossa população. Então, todo ano a gente faz uma que chame muito atenção e que traga bastante resultado. Esse ano, né, então, além de a gente fazer muitas atividades com os grupos, nós temos 11 grupos de serviço de convivência aqui, né, no nosso município, temos o PAIF, temos o CRAS no campo, que também leva as atividades para todos os nossos usuários da assistência social. Então, a gente fez várias ações com rodas de conversas, né? Aí nós, mais assim, que foi mais impactante no momento, nós criamos um túnel itinerante, que a gente chama de Agosto Lilás. Nesse túnel, nós fizemos ele com 2 caminhos. Um caminho que ele está aberto, né? Dentro do túnel são várias frases, né, sobre as violências, né? E quando chega na metade lá do túnel, tem os 2 caminhos. Um caminho que leva a liberdade, né? Que ele tem saída, e o outro que não tem saída, que leva para o feminicídio. Nesse do feminicídio, a gente colocou uma cruz, né, bem enorme, preta. Então, à noite, esse túnel é muito chamativo, chamou muita atenção aqui na nossa cidade, e a população para ver, porque à noite ele é todo iluminado, né, e quando entra, então, tem essa luz lá, bem da cruz, bem impactante, e lá tem as frases, né, as frases de violência, né, como os homens colocam, né, essas frases bem impactantes, assim. E os grupos também, eles vão e fazem atividades dentro agora desse túnel. Nós temos na média complexidade aqui um projeto que se chama Dona de Mim. Então, esse projeto, ele trabalha a superação da violência, a emancipação, a valorização e, principalmente, a autoestima das mulheres. Também no nosso município nós temos, né, o aluguel social. Então, a gente conseguiu as casas do projeto SC Mais Moradia ainda, e a gente deixou 6 casas para o aluguel social, que já é também em lei sobre a vítima de violência para as mulheres. Amanhã a gente vai fazer o nosso grupo de reflexão com os homens, que acontece aqui também,
em Iriniópolis, inclusive os do interior, com a participação da nossa juíza, a doutora Letícia Bodanese, que ela é muito parceira nos nossos eventos aqui, então amanhã é bem legal. A gente já fez vários encontros e para nossa surpresa, tivemos muita participação dos homens, e eles aguardam e esperam um outro momento para acontecer. Então, amanhã também vai ser feito com o nosso psicólogo da média complexidade e a psicóloga do CRAS, vão estar realizando as atividades nesse grupo. A gente faz à noite para que tenha mais participação, né, dos homens neste grupo. Também vamos receber o nosso ônibus, né, o ônibus Lilás, como a Karina lá de Canoinhas, né? Então, eu queria que o ônibus viesse em agosto, mas como ele tem todo um roteiro, né? Aproveitando a vinda de Canoinhas, ele estará aqui no dia 10 agora de setembro, e também está feito será feitas as atividades aqui, inclusive no interior. Ele vai ficar uma parte aqui e a outra ele vai se deslocar também no interior. Então, estamos fazendo toda essa divulgação aqui na nossa cidade. Se vocês quiserem ver fotos, é só vocês entrarem lá no site da nossa prefeitura, é a Prefeitura de Iriniópolis. Tá bom? E mais informação também podem me procurar, que eu estou à disposição. Quero agradecer a Janice, né, pelo convite, que fiquei muito feliz em poder contribuir. Muito obrigada. Obrigada, Vera. A Dione pediu a fala. Dione, seria para relatar a experiência também? Ou é em relação... então eu vou só pedir que você aguarde um minutinho. A gente vai passar primeiro para a Sandra, de Major Vieira, e na sequência a gente passa para a Dione, e aí eu acredito que a gente pode voltar aqui para a doutora Patrícia, a doutora Anne contribuírem, a prefeita também, Carmen, e aí nós vamos para o nosso bloco final aqui, que é a troca de experiências nossas também enquanto federação. Um breve relato aqui. Boa tarde. Sandra? Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, boa tarde, Sandra. Eu me chamo Sandra, estou secretária da Assistência Social do município de Major Vieira, que compõe também o município da Ampla Norte. O meu município é um município de pequeno porte, nós temos 8.000 habitantes, e além das ações feitas em rede, que foi muito relevante aquilo que foi exposto aqui, lembrando que a rede precisa ser trabalhada e muito nisso, desde a escola, desde a creche, porque essa é a fragilidade que a gente mais enfrenta, principalmente em município de pequeno porte, né? É a articulação de rede, é o fortalecimento, é falar a mesma linguagem, não revitimizar essa mulher. A gente já teve situações aqui dentro do nosso município onde a gente não teve, como é lindo ouvir a delegada falando, né? Desse suporte, desse amparo que está sendo dado, esse fortalecimento é necessário dentro das delegacias, porque muitas vezes os homens eles não conseguem ter a mesma visão e o mesmo olhar. Nossas ações aqui dentro do município, além do fortalecimento de rede, desta vez a gente focou bastante no nosso interior. 60% da nossa população ela é do interior, e é onde muitas vezes a informação não chega. Ou ela chega de forma distorcida, ou ainda aquelas frases, né, machistas que ficam repercutindo de pai para filho. Então, a gente começou a trabalhar muito isso, fortalecendo desde a pessoa idosa até as crianças dentro da escola, fortalecendo muito o nosso interior. Então, porque às vezes a gente foca bastante na cidade e a gente acaba não assistindo, né, aquela mulher que está sendo vítima há anos lá, porque não tem força, muitas vezes, para falar ou para se expressar. Nós fizemos aqui na cidade um painel com todas as... pegamos calçados e pintamos eles de vermelho sangue, né? Acredito que vocês já tenham visto em alguma cidade, algo nesse sentido. E pintamos ele de vermelho sangue e colocamos todos os feminicídios ocorridos em Santa Catarina até a data do início de agosto. E foram 28, até dia 4 de agosto, que foi quando a gente iniciou ali a campanha.
Infelizmente, esse número agora ele já aumentou, né? Ele já está em 31 feminicídios. E é muito interessante porque esse painel ele fica em frente à sala da assistência e o pessoal todo para, porque o vermelho sangue ele chama bastante a atenção. Então, assim, o pessoal para, o pessoal desce do ônibus e corre lá ver o que é. E é muito importante essa movimentação, porque aí, além de o pessoal se espantar com aquilo, eles também conversam, olha, município, o mês que mais teve violência foi o mês de julho. Olha, ficam contando ali no painel, e isso é muito importante porque isso replica essa informação, né, para a termo de curiosidade e a termo mesmo de prevenção, porque esse é o objetivo, né? Então, é muito importante, a gente não vai parar por aí, né? O nosso slogan da campanha é justamente nesse painel, né? A nossa prefeita ontem, inclusive, fez um vídeo, e o nosso slogan é por causa dessas mulheres eu não vou me calar. Então, é apontando para essa estatística triste, mas é do tipo, nós estamos aqui, nós estamos juntos, dá ouvido àquela mulher que não tem voz, muitas vezes, né? Que não consegue falar. E quero aproveitar e justificar a ausência da minha prefeita, porque ela teria uma fala aqui, a prefeita Aline Rutes, mas infelizmente ela estava numa reunião em Jaraguá do Sul com o secretário de infraestrutura e ela não pôde participar. Mas acredito que numa próxima oportunidade, porque ter mulheres, né, assim como a prefeita Carmen de Lages, nosso município aqui de Ampla Norte tem 3 prefeitas mulheres, então isso fortalece muito essa política e a importância, né, de nós sermos ouvidas também. E ter uma mulher no comando é diferente, né? Então, são essa contribuição que o município de Manjarveira teria nessa fala. Então, seguimos agora para o município da Dione. Dione, eu vou pedir que você se apresente, e eu não sei se Imbuia conseguiu entrar na sala, que também estava à disposição de compartilhar. Dione? Boa tarde a todas. Município de Araranguá, me chamo Dione Serra, estou na gestão, e relatar brevemente que o nosso agosto lilás foi movimentado também, várias ações, como a do sapato vermelho, já aconteceram em outros anos. Esse ano foram palestras, camisetas, reuniões com a rede. O ônibus lilás já passou pela nossa região no tempo da ADR, da Agência de Desenvolvimento Regional. Tinha uma coordenadora, era uma Guizo, dona Jane Guizo, que trouxe esse ônibus, foi um grande sucesso. Passamos em todas as comunidades, em todos os lugares no interior, e com a participação de DPCAM, judiciário e gestão, foi um grande sucesso. Então, só gostaria de compartilhar com vocês que estamos na luta, registrar que precisamos urgentemente de financiamento para acolhimento. Também temos uma carta de passagem, mas é momentâneo, precisamos ampliar, estudar mais junto a Janice e com todas as colegas, como isso pode acontecer e chegar até o Estado, porque precisamos onde instalar, onde não só acolher, onde abrigar essa mulher nesse momento. Um abraço a todas, estamos aí na luta, e gostaria ainda de pedir um esclarecimento, acho que foi Canoinhas, se no programa habitacional do SC Catarina, a gente pode destinar algumas unidades para aluguel social nessa situação de mulheres vítimas de violência? Foi em Iriniópolis. É que assim, a gente recebeu, era 15 casas, né, que ele concedia para os municípios de pequeno porte. E o nosso prefeito construiu mais 30 unidades. Daí, dessas 30 unidades, foi destinado as 6 para aluguel social. Entende? Dos que o prefeito assumiu. Isso, mas na inauguração foi inaugurado as 45 daí. Mas já destinado às 6 para o aluguel social. Obrigada, gostei muito dessa ideia.
Isso mesmo. Obrigada. Só para a gente fechar aqui a dúvida da Dione, veja só, qualquer programa federal ou estadual, se o município construir casas, o município pode construir casas a mais e disponibilizar para aluguel social. O aluguel social ele pode vir para mulheres vítimas de violência, ele pode ser para adolescentes com saída de acolhimento, ele pode ser pegar um recorte para pessoas idosas que não têm acesso à moradia, ele pode hoje envolver a questão das pessoas em situação de rua, que tem possibilidade de inserção à moradia primeiro. Então, tem várias outras possibilidades. E se não tem a casa, tem um aluguel social que foi bastante relatado aqui. Então, o aluguel social dentro do benefício da assistência social, e agora com a alteração da Lei Maria da Penha, e está saindo uma nova legislação do Ministério sobre benefício eventual, e eles vão incluir a questão do aluguel social em função da alteração da Lei Maria da Penha. Então, é possível também, tá? Eu vou passar para a doutora Só um pouquinho, Janice. Só acrescentando ali, esse do aluguel social ficou aí 6, né, destinadas. No momento, nós temos um aluguel social. Mas eu penso até em conversar com o prefeito e ver lá na lei para a gente deixar uma para a situação de rua. Interessante. Porque o município pequeno consegue resolver, às vezes, o problema pontual, né? Até poder contribuir, Sandra, quando a gente faz a divulgação dos feminicídios, a gente tem inicialmente um boletim de ocorrência e, de acordo com a norma técnica, toda morte violenta, ela começa com registro e investigação como sendo feminicídio. E a investigação, às vezes, pode demonstrar que aquele caso não seja recorrente. Foi demonstrado que era homicídio. Jovens, crianças e crianças. Hoje, em Santa Catarina, nós estamos com 29 feminicídios, tá, Sandra? Não são mais 31, porque 2 casos finalizaram os inquéritos e comprovaram que não foi feminicídio. Já foi corrigido, obrigada, no Observatório da UESC e aqui nos dados da segurança também. E por que a gente não trabalha, obrigada, Janice, os dados do BO de tentativa? Porque na tentativa, essa desclassificação ela é maior, porque quem faz o BO não é bacharel em direito, muitas vezes. É um policial, é alguém que tem formação em educação física, ciências sociais, porque para ser policial basta ter 2º grau, basta ter curso superior, desculpa. Não precisa ser bacharel em direito. E às vezes a investigação mostra que aquilo não é um feminicídio tentado. Então, por isso que os dados de feminicídio consumado, eles são mais precisos. Mas às vezes a investigação no final desclassifica e mostra que não é. Foi o que aconteceu esse ano. Então, dos 31 casos, o que se confirma são 29, tá? Só uma contribuição. Como a gente sabe que isso é importante para vocês, e assim, colocar a Polícia Civil à disposição dos municípios. Tanto o governador do estado, né, Jorginho Melo, como o nosso delegado-geral, o delegado Ulisses Gabriel, eles têm um compromisso muito grande nessa questão de enfrentamento à violência. Eu coordeno as 26 delegacias que vão ampliar, coordeno as salas lilás que estão ampliando. Então, se há o interesse dos municípios em trabalhar alguma dessas políticas de salas lilás, a questão agora dessas ampliações de delegacia da mulher, vale a pena marcar uma hora aqui com o delegado Ulisses Gabriel na Delegacia Geral, conversar com ele. Como eu estou à frente dos projetos, e muitas das vezes as pessoas não conseguem conversar comigo, pode conversar, o doutor Ulisses Gabriel tem atendido, e assim, eu quero fazer um reconhecimento público dos policiais civis que estão na ponta, nas delegacias especializadas, nas delegacias de comarca. São policiais apaixonados pelo tema. A gente sabe que, às vezes, as pessoas reclamam, não fui bem atendido. Não é todo dia que as pessoas estão bem, mas a grande maioria é apaixonada pelo tema, se dedica, muitos são pais e mães de família, e, assim, é um compromisso de toda a Polícia Civil, de todos os policiais civis, de trabalhar em manados no combate a essa forma de violência. Isso é um compromisso nosso, que vai além do cumprimento de uma jornada de trabalho. E o nosso maior prêmio é quando a gente consegue fazer com que essa mulher se liberte desse ciclo. Nosso maior recompensa não é prender o autor do feminicídio.
Nossa maior recompensa é evitar o feminicídio, porque nos dói cada mulher que morre em Santa Catarina. Então, está aqui à disposição a Polícia Civil de todos os municípios da FECAM, prefeita Carmen, Janice, né, a senhora que estão aqui, Berenice, Marinês, desculpa, a gente está à disposição para ajudar todos os municípios, tá bom? Muito obrigada. Então, pessoal, eu acho que tem vários pontos que foram levantados aqui, né? A doutora Patrícia traz. Sim, prefeita Carmen. Só para encerrar, a doutora Patrícia, começou a chegar a demanda do conjunto dos gestores da assistência social de como vai se dar o financiamento para a implementação da política. Ou seja, repito, e eu posso falar isso porque eu fui presidente da comissão especial da PEC 383. Na semana passada, estive presente e pude participar de 2 mesas, inclusive a nossa presidente do Colegiado de Secretários de Assistência Social, a nossa Kika, sua irmã, estava lá conosco, e dos levantamentos que nós fizemos, Lages, por exemplo, nós custeamos 87% dos serviços de assistência. Eu estou falando do serviço, repito, não estou falando dos repasses de Bolsa Família, não é desses programas, eu estou falando do custeio. A PEC 383 propõe 1% da União, 1% dos estados e 1% dos municípios. Porém, o conjunto dos municípios já estão acima de 1%. Alguns estão com 4%, outros estão com 5%, e eu queria propor, Janice, que a gente levantasse, como FECAM, quanto cada município efetivamente colocou em 2024 no custeio da assistência, quanto chegou da União e quanto chegou do Estado. E, se possível, as competências, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Por que eu coloco isso? Porque se nós não tivermos aporte financeiro diferenciado, nós não vamos dar conta de mais uma implementação de uma política pública. Por quê? Porque nós estamos já sobrecarregados. Então, é bem importante, eu vou tomar o cuidado de levar ao governador esta pauta, porque ela foi pauta ontem de manhã, inclusive ela foi questionada, a deputada Luciane Carminati questionou que aprova o plano, que esteve presente, né? Mas ela quer saber, no envio do orçamento, se o governo do Estado estará colocando recursos ou não. É claro que o Estado já coloca, por exemplo, dos levantamentos que eu fiz para poder fazer a fala nesse encontro dos gestores da assistência social do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, eu levantei o repasse da União, o repasse do Estado, eles não são mensais como são da saúde, né? Mas dividindo pelo período de 6 meses, para nós de Lages, nós recebemos R$10 mil a mais no Estado da contrapartida da União. Mas é um dado que a gente precisa ter isso planilhado. A saúde consegue discutir diariamente o subfinanciamento. Eu confesso que, como parlamentar que fui, eu não recebi, a não ser quando eu fui presidir a comissão especial da PEC 383, a demanda que a gente veio discutir junto com o Estado, e parte do Estado aí percebeu que tinha essa discussão nacional. Mas a assistência é uma pasta que precisa ter esses números na ponta, sabe? Do lápis, como a gente dizia antigamente, mas que a gente precisa ter planilhado. Dos 295 municípios, quanto Irienópolis coloca, quanto que Canoinhas coloca, quanto que Lages coloca, quanto que Joinville, Blumenau, Florianópolis, no custeio dessa política pública, considerando folha de pagamento, combustível, aluguéis, luz, água, telefone, todos os serviços que são custeados, e a gente ter o parâmetro quanto vem da União e quanto vem do Estado, para a gente poder começar a pautar a nível nacional e também poder, depois, a gente poder apresentar esses dados para a nossa secretária Deliana, que é a secretária de Assistência Social, e assim sucessivamente, porque eu não sei se tem alguma coisa planilhada.
Eu sei dizer, por exemplo, quanto o conjunto dos municípios, um por um, de Santa Catarina, produzem na saúde e o Ministério não repassa. Eu consigo dizer isso. Quanto que o Estado de Santa Catarina está produzindo e quanto que o Ministério nos repassa. Eu não tenho o mesmo dado na saúde, na assistência. E eu acho que é uma tarefa nossa, enquanto FECAM, com certeza absoluta, de criarmos um critério de apontamento e poder conciliar esses dados, sabe? Queria propor isso por quê? Porque a gente não desenvolve política pública sem o devido financiamento. A gente precisa de recursos, isso para nós, o combate à violência contra as mulheres, é uma pauta que nos é muito cara, a gente também vai precisar discutir como fortalecer essa política pública junto com as demais. Prefeita, até se a senhora me permite, no âmbito da polícia, a gente já está trabalhando com essa possibilidade, essa implementação para novas delegacias, com o que a gente tem do atual efetivo. Já com a turma de delegados e psicólogos que entraram, foi autorizado um concurso para escrivães e agentes. Claro que cada concurso fica uma reserva técnica de policiais que podem ser chamados para as novas delegacias conforme vai entrando. Então, a gente já está bem organizado. O doutor Ulisses Gabriel, ele tem feito, ele é um gestor assim, muito bem organizado nesse ponto de vista. Hoje de manhã eu tive uma reunião com a secretária Deliana, membros do Poder Judiciário, Ministério Público, né, o SEDICA, a gente está conversando sobre a questão do plano de enfrentamento à violência contra a criança, nós tivemos casos graves e tem uma lei estadual que a gente está discutindo. Ao final, a secretária me comentou que tomou conhecimento desse comentário que foi feito na abertura da conferência. Eu estava vindo de Jaraguá do Sul, cheguei logo em seguida da abertura da conferência, e ela disse que estava conversando com as técnicas justamente para colocar no planejamento da lei da LOAS do ano que vem. Então, seria importante os municípios se reunirem com ela, porque eu acredito que justamente nesse financiamento na área da assistência social precisa dessa interlocução. Nossa, da Polícia Civil já está muito bem clara, porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos justamente trabalhando com esse critério populacional, com a necessidade de demandas que a gente tem muito claro com relação às estatísticas, então o nosso planejamento já está bem adiantado. E não é algo que precisa do cofinanciamento dos municípios. Então, a gente já trabalha de uma maneira, a gente vem mais como auxílio. E eu quis estreitar os laços entre a Polícia Civil e os municípios, com esse diálogo aberto já com o delegado-geral, que é algo que os municípios sempre têm cobrado. Mas é importante eu falar da senhora, até porque eu, há poucas horas atrás, eu ouvi esse relato da secretária Deliana, então já trago aqui, tá? Na fala. Obrigada. Então, eu vou passar para a doutora Anne relatar, né, o trabalho que a área da educação, junto com a Defensoria, tem iniciado, né? E aí é uma iniciativa importante para a gente replicar aí nas regiões também. A gente está com várias assessoras na sala, estou vendo aqui a Marlete, estou vendo a Denise, a Ana Paula, da MOSC, da MAV, da MURES, a Rose, que também de alguma forma participa lá do colegiado da ANFRE, tá? A Silene, estou vendo aqui também, então... Antes de relatar aqui essa experiência, muito rapidamente, que a gente teve na Imagens no início do ano, só realmente fazer cor à fala da prefeita Carmen, porque eu acho que tem tudo a ver, a proposta que ela traz, tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje, né? Porque, de fato, se a gente não tem orçamento, a gente acaba ficando refém de projetos ou iniciativas voluntaristas, faz um projeto com voluntários, faz isso, faz aquilo, às vezes depende da boa vontade ali de alguém, promotor, um delegado, enfim, que às vezes aquela pessoa sai da comarca, o projeto acaba, aí a gente fica com esses projetos que não tem continuidade, que não tem monitoramento, né, que não tem um controle social, e daí a importância também, né, só lembrando aqui, do controle social, né, eu acho que cada vez mais a Defensoria Pública atua muito, né, onde está instalada na questão de educação em direitos, de fazer os mutirões, os cursos de formação de defensores populares, conscientizar as pessoas sobre os seus direitos, fazer as cartilhas, que inclusive as cartilhas também estão viajando no estado junto com o ônibus Bemais, né, as nossas cartilhas da Defensoria Pública, então, porque informação, acesso à informação sobre os direitos é fundamental, e é fundamental também nos municípios que existam, né, os conselhos municipais de direitos das mulheres, tem exercido também um papel importante as procuradorias, né, da mulher nas câmaras municipais, enfim, mas os conselhos, a composição que eles têm, né, unindo sociedade civil com as entidades governamentais,
é fundamental para que a gente, para que chegue até, né, ao poder público a informação das usuárias mesmo, né, a respeito do serviço que não está funcionando, do serviço que não existe, né, ou isso que eu relatei aqui, olha, o CREAS que não tem o que oferecer em termos de proteção para aquela mulher. O controle social é muito importante para essas políticas públicas e o orçamento, sem dúvida, né, como bem coloca aí a prefeita Carmen, que a gente monitore e que a gente faça com que as políticas públicas previstas nos planos e na lei, de fato, sejam efetivadas, né, porque senão isso não vai se reverter em melhora dos índices de violência doméstica no nosso estado. Com relação à experiência que a gente teve em Lages, muito rapidamente, né, foi uma iniciativa que a gente teve ali com a Marinês aqui da FECAM, com o pessoal da AMURES, o Carlos, né, da AMURES também, isso aqui. E que a gente esteve durante um dia inteiro lá na Uniplac, né, vários profissionais, reunindo as secretarias de educação de toda a região serrana, profissionais, né, servidores, servidoras da educação, gestores, gestoras, enfim, parlamentares que estiveram lá também, professores e professoras, para discutir ponto a ponto de que forma que as escolas, que as redes municipais de educação precisam agir, né, para que, de fato, incorporem os materiais relacionados ao enfrentamento à violência de gênero, à violência contra as mulheres, nos seus currículos, nos seus projetos político-pedagógicos. A gente, depois de um dia inteiro de debates, né, eu estive, a Defensoria Pública aqui de Florianópolis, também a Defensoria Pública de Lages, a doutora Júlia, estivemos debatendo sobre a legislação, qual é a legislação que a gente precisa observar, né, a questão da equipe técnica multidisciplinar nas escolas, a questão, né, da escuta especializada, a rede municipal. Qual é esse guarda-chuva de legislação, de leis e decretos que a gente tem que observar e como que a gente faz isso, inclusive também com diretrizes da Unicef que a gente trouxe, né, internacionais, de que forma fazer essas reformas, né, no âmbito municipal, no âmbito das escolas, para que, de fato, a escola seja não apenas um espaço de prevenção a toda forma de violência contra a mulher, mas um espaço de acolhimento, identificação de violência, encaminhamento para a rede, né, de atendimento municipal, né, para não reproduzir essa rota crítica, né, que a delegada estava comentando aqui, da mulher que busca um serviço, busca outro, e a sobreposição e a revitimização. A escola é um local privilegiado de receber essas informações por parte de crianças e adolescentes e precisa, né, que esse potencial seja aproveitado por meio da formação de toda a comunidade escolar, para que haja um encaminhamento desses casos, que haja devida promoção dos direitos dessas mulheres, dessas meninas. A gente avançou muito lá na região serrana, a gente aprovou, ao final, uma carta, né, a Carta de Lages, ali, Marinês, com várias diretrizes, né, para os serviços de educação. Né, a discussão foi muito boa, eu acho que foi um ponto de partida bem interessante para, de fato, né, situar a educação nesse papel prioritário de prevenção, que é o mais importante, né, para a gente enfrentar a violência das próximas gerações e para essas gerações também. Foi uma experiência bem legal, uma parceria da FECAM com a junto nós temos a UDESC, que é a universidade parceira nossa também, temos termos de cooperação com a Defensoria Pública, temos termos de cooperação com a UDESC e outras entidades que compõem, né, o grupo da rede. Então, esse trabalho, a gente acredita que por meio da educação a gente consegue reverter a longo prazo, médio e longo prazo, porque isso não é cultural, né, isso precisa ser construído aos poucos, né, e a gente está vendo que a educação é o melhor caminho. E como dentro da Lei de Diretrizes e Bases tem uma brecha que a gente pode inserir no currículo a Lei da Maria da Penha e a discussão da questão da violência contra a mulher, não só contra a mulher, mas contra a criança também. Então, a gente pensa que abrindo espaço na educação, a gente consegue modificar um cenário aí que está muito nebuloso em relação às violências, não só da mulher, mas das crianças também, né? Então, é isso. Nosso trabalho está começando, então acreditamos que vamos ir para as outras associações. Nós fomos na AMURES, queremos ir em outras associações e fazer esse mesmo trabalho em outras associações. Aí a gente, aos poucos, nós conseguimos nos 295 municípios. Ok? Obrigada. Então, pessoal, são 13h30, né, mais ou menos o horário que a gente pensou aqui em finalizar. Quero só destacar aqui um trabalho super importante da doutora Patrícia na coordenadoria das delegacias especializadas, né, alguns frutos que a gente colhe. Outro dia estive no município de Fraiburgo, eles estavam muito felizes lá com a vice-prefeita, que quando ela foi vereadora, a gente começou uma conversa para a questão da delegacia especializada,
Ele não conseguiu a delegacia, mas conseguiu a Sala Lilás e hoje está super satisfeita, né? Com a Sala Lilás, o exemplo de Pinhalzinho também, né? Que eu não posso deixar aqui de falar, né? Minha irmã foi vereadora em Pinhalzinho e na época num contato bem importante também com a doutora Patrícia. Não conseguiram a delegacia, mas conseguiram a Sala Lilás, que está lá em processo, inclusive, de implantação, né? Acho que inaugura agora, se tudo der certo, 30 de setembro. A gente não quer definir a data, mas está encaminhando para isso. Isso, e elas eram muitas vereadoras, né? Eram 4 vereadoras no município, algumas permanecem, né? Uma hoje vice-prefeita. Então, a gente vê que esses frutos, né? Às vezes a gente tem a ideia, eu quero delegacia, mas não é a delegacia. A Sala Lilás já dá conta. Um bom atendimento da polícia já dá conta, né? Um fluxo organizado do município já dá conta, mesmo que seja um município pequeno, como vocês falaram, com a rede de proteção que tem, porque os municípios não têm a mesma rede de serviços em cada município. Então, agradecer, lembrar disso, né, das salas Lilás, o nosso estado, acho que ele é inovador nisso, na questão da Sala Lilás, lembrar, gente, da rede Catarina, que é super importante aqui no nosso estado, acho que também é um dos únicos estados que tem a rede Catarina, que são as policiais, né, nesse trabalho, vários lugares que nós vamos nos municípios, outro dia nós fomos, eu e o Ronan em Videira, estava lá os policiais, as policiais participando das atividades, então a gente fica muito satisfeito quando a gente vê que agora todos se sentem parte dessa rede de proteção e de discussão. Lembrar, pessoal, que nós temos nos municípios coordenadorias da mulher, nós temos os conselhos municipais das mulheres, nós temos as políticas públicas, nós temos, então, essa rede também. Agora, com o plano estadual foi lançado a questão das 80 vagas para abrigos, para vagas para mulheres em abrigos, né, que estão passando por processo de credenciamento, pelo que eu estou acompanhando. 80 é pouco para 295 municípios, mas é o começo, né, que bom que o Estado conseguiu abrir um edital, e a gente espera que venham muitos editais, né, inclusive para outros segmentos também, criança, adolescente, vaga para idosos, porque hoje, né, como a prefeita Carmen fala também, o nosso grande custo hoje na assistência social é na alta complexidade. E quando a gente trabalha prevenção, proteção, quando há uma violação de direitos, a gente consegue romper esse ciclo de violência, não chega na alta complexidade. E hoje a nossa pirâmide parece que ela está invertida, né? E aí, só para complementar, dizer que o SUAS tem feito um trabalho também como referência nas campanhas intersetoriais, saúde, educação, assistência nos municípios, a gente vê um grande engajamento com os conselhos municipais da mulher, mas eu quero chamar a atenção para os grupos reflexivos que têm sido feitos de forma intersetorial em várias políticas para homens em especial, e aí homens, né, no sentido de que não tem como a gente não seguir, que hoje o maior, né, e aí a doutora Patrícia e a Ana podem confirmar, quem hoje mais viola direitos, né, de mulheres na questão das violências são os homens, e aí a gente vem de uma cultura que precisa desconstruir esse lugar da masculinidade, do que é ser homem, do que é ser mulher, de até onde um pode ir, da sobrecarga das mulheres, enfim. Então, esses grupos reflexivos, eles têm tido muito bom resultado, tanto nos CRAS, em Santa Catarina, o SUAS está entrando nesse trabalho, de entender que, sim, nós temos que atender quem também pratica a violência, porque se nós atendermos só a vítima, nós vamos continuar deixando que a violência se reproduza. Então, esse é um tema que para nós é caro, porque a gente sempre pensa, não, eu quero proteger e atender a vítima, não quero atender o agressor. Só que nós somos uma política pública, né? E se nós não atendermos quem também viola, a gente não vai mudar esse contexto. Então, só para fazer essa observação aqui, e nós estamos, sim, quando ficar à disposição, né, junto com a prefeita Carmen, aí, que faz parte do nosso conselho político, quem sabe para o ano que vem, né, a gente já pensar esse ano, mas para ano que vem a gente fazer um trabalho, de fato, né, articulado com a Defensoria Pública, que nós trabalhamos já há muito tempo juntas, né, com a delegacia também, né, a gente estava um pouco afastada pelas demandas de trabalho, né, doutora Patrícia, mas que as associações, as regiões querem poder contar muito com vocês. Vocês são para nós referências, né? Hoje, quando a gente trata de violência contra a mulher, agosto lilás, discutir questão de conselho, discutir esses temas, vocês que aparecem para nós, né? Então, que a gente possa contar muitos e muitos anos. Eu vou passar para a prefeita Carmen só encerrar. Prefeita, pode ser?
Esse material vai ficar no YouTube e ano que vem, quem sabe, a gente também fazer debates por área e grandes encontros daí intersetoriais para a gente também trazer aí a saúde, a educação, com todas as experiências que essas áreas também têm. Nós vamos fazer 4 seminários ano que vem, se tudo der certo, regionais. E Ah, aí eu vou chamar intersetoriais. intersetoriais que nós vamos Perfeito, fazer. perfeito. Estamos, prefeita Obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer a doutora Ânia, a doutora Patrícia, a cada colaboradora, gestora da saúde, a você, Janice, e dizer, meninas, que eu acredito muito que nós precisamos cada vez mais fortalecer as ações de prevenção neste tema. A gente realmente precisa, inclusive, verificar quais são as boas experiências do país para que a gente possa reduzir o número de meninas e mulheres vítimas de violência sexual e outros tipos de violência, sabe? Eu acho que a gente tem condições de olhar para o país e buscar essas experiências e procurar implementar. Mas, para isso, eu também acredito muito que cada um dos nossos municípios terá que ter, pelo menos, um departamento que cuide desse tema. Se é uma gerência, se é uma diretoria, se é uma secretaria, vamos discutir qual é o melhor caminho, né? Porque dentro da realidade dos municípios é muito díspare. Então, talvez uma gerência já seja suficiente, ou até uma coordenadoria, enfim. O que a gente não pode é ficar com essa política pública no conjunto de todas as demais políticas, porque eu tenho aprendido cada vez mais a importância do papel das equipes, das políticas públicas da assistência social, a complexidade e, muitas vezes, a invisibilidade desses programas, sabe? E vou ser ousada aqui de dizer, ele tomou corpo em função da nossa população de rua, porque eu não me lembro de ser demandada por causa de uma ILPI, que a gente seja demandada tão intensamente em função de um SAIC, que é o Centro de Acolhimento de uma Criança, ou uma outra estrutura, sabe? Está tomando corpo na pauta dos gestores em função da população moradora de rua. Então, que a gente pegue esse embalo, né, dessa situação e a gente trabalhe também essa questão das mulheres vítimas de violência, porque nas ruas também nós temos mulheres vítimas de violência e moradoras de rua. Só agradecer muito e dizer que o nosso caminho é muito longo mesmo. Beijo grande. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Vamos conversando. Obrigada. Sugerimos que vocês façam um diálogo aí nas regiões também, tá bom? Obrigada, prefeita. Tchau, tchau. Tchau.